Amém, meus irmãos, que hino maravilhoso, amém? Que hino extraordinário, extraordinário. Abra sua Bíblia comigo para o livro de Números, Números capítulo 14, Números 14, verso 7 até o verso 9. Você que está em casa, é um prazer ter você conosco. Pega a sua Bíblia, abra também para o livro de Números, capítulo 14, do verso 7 até o verso 9. Conforme os irmãos for achando, vão dizendo amém, para que assim possamos começar a leitura do texto bíblico. Amém, amém, amém. Números 14, verso 7 nos diz: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Portanto, são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, pedimos a tua direção, a tua bênção, ó Pai, para pregar a Tua palavra nessa noite. Que Teu Espírito tome meu coração, minha mente, meu ser, meus lábios, para pregar a Tua palavra com a autoridade do Espírito Santo. E que o mesmo Espírito ilumine as verdades do Senhor ao coração de cada irmão aqui presente. Assim oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Evidências de uma fé autêntica. Evidências de uma fé autêntica. Uma das palavras, meus amados irmãos, que chama a minha atenção na Bíblia é a palavra impossível. A palavra impossível. E Deus diz, meus irmãos, em sua palavra, de algumas coisas que Ele considera impossível. Sendo Ele, nós sabemos de que Ele é o Deus de que todas as coisas para Ele são possíveis. No Evangelho de Mateus, o escritor, o evangelista Mateus registra as palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 19, verso 26, Jesus olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mais à frente, Lucas vai narrar também as palavras de Jesus. Jesus disse: porque para Deus nada é impossível. Então, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Agora, quando esse Deus do impossível diz que algumas coisas são impossíveis, não a Ele, mas que algumas coisas são impossíveis, é bom a gente prestar atenção nelas. Não é verdade? É bom nós prestarmos atenção nelas. Porque esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que está falando. Ele é conhecedor de todas as coisas. E Ele diz que há algumas coisas que Ele considera impossível. E nós temos uma divisa, nós adotamos, eu creio, de Cidade Ademar. E o começo dessa divisa nos traz o primeiro impossível, ou o impossível ali. Porque, sem fé é impossível
agradar a Deus. Opa! Deus está dizendo algo que é impossível. Ele está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe. Então, nós precisamos saber claramente o que é fé. Nós precisamos saber qual é a fé que agrada a Deus. Não é verdade? Porque pode acontecer que aquilo que você entende sobre fé, não seja fé para Deus. E uma vez que aquilo que eu e você entende sobre fé não é fé para Deus, você não está agradando a Deus. Porque nunca se pode agradar a Deus sem fé. Fé é o sobretudo que Paulo escreveu na armadura. Ele diz: mas tomai, sobretudo, o escudo da fé. Aprendemos então que a fé, ela é imprescindível, ela é indispensável. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, ele diz: é sobre os que creem, é sobre os que acreditam, é sobre os que têm fé, que a sobreexcelência da grandeza do seu poder está. É sobre os que creem, é sobre os que têm fé, que a sobreexcelente do seu poder não somente está, mas se manifesta. É sobre os que creem. E hoje à noite, irmãos, eu gostaria de conduzir a mensagem em alguns exemplos, primeiramente, do que não é uma fé autêntica. E depois, no final, nós vamos falar o que é uma fé autêntica. Perfeito? Primeiramente, o que não é uma fé autêntica? Eu quero usar um exemplo meu. No inverno de 2021, isso foi um fato verídico, né? Eu levantei de manhã e eu fui até a sacada. Os irmãos sabem, a casa pastoral tem uma sacada bonita. E quando eu fui até a sacada e olhei na rua, eu descobri que o meu carro estava lá. O carro estava lá. Porque ele podia não estar lá, mas ele estava lá. Alguém poderia ter roubado. O que aconteceu? Naquela noite eu acabei esquecendo de guardar o carro na garagem. A Nathalie saiu, depois ela voltou, acho que de Uber, e eu deixei o carro lá fora para depois buscá-la. E ela veio e eu fui dormir e o carro dormiu na rua. E naquela manhã eu levantei e o carro estava lá. Isso é fé, meus irmãos? A minha fé cooperou para o carro estar lá? Meus irmãos, isso não é fé. Isso é graça. Isso é graça. Foi a graça, a misericórdia de Deus que tomou conta do carro. Não houve nenhum exercício da minha fé. Isso foi graça. Deus cuidou. Então, a primeira definição do que não é fé é quando desconhecemos, né? Quando desconhecemos o perigo e mesmo assim Deus protege, isso não é fé. É graça, misericórdia de Deus sobre nós. Perfeito? Um segundo exemplo. Agora isso que aconteceu foi real. Agora eu vou colocar uma outra história nessa história. Vamos imaginar que aquela noite era uma noite de inverno, perfeito? E eu já estava deitado. Eu já estava em pleno inverno, meus irmãos, eu fico irreconhecível. Eu coloco touca, eu coloco cachecol, eu coloco meia, eu coloco blusa, eu coloco... Aonde será?
Muita coisa. Inclusive, uma vez eu tirei foto, coloquei no grupo da família, minha mãe perguntou, mas quem é esse, né? Não conheceu. Nem a Luciana tem vez no inverno, ela chega, quem que está aí? Eu falei, sou eu, amor, que estou aqui deitado. É irreconhecível. Vamos imaginar, meus irmãos, que naquela noite eu já deitei, eu já coloquei 1, 2, 3 cobertas, mais um edredom, eu estou deitado. E a Luciana fala para mim, você guardou o carro? Meu Deus. Ela diz, você guardou o carro? E naquele momento eu oro, Senhor, guarda o carro para mim. Guarda o carro que está lá fora. Isso é fé? Isso é fé, meus irmãos? Isso é tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. Eu estou pedindo para Deus apoiar a minha preguiça. Eu estou pedindo para Deus apoiar a minha irresponsabilidade. Senhor, eu estou quentinho aqui já, Senhor. Será que o Senhor pode guardar o carro para mim? Isso é presunção. Isso é tentar manipular Deus, cutucar Deus. Então, trago uma segunda definição do que não é fé. Quando pedimos que Deus sustente nossa irresponsabilidade, isso não é fé, é tentar Deus. Vamos dizer, nós temos os irmãos participando do concurso da prefeitura. Senhor, eu quero passar no concurso. Mas se você não está estudando, você está tentando Deus. Isso não é fé. Aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Não apoie a sua responsabilidade na fé. Os irmãos estão entendendo? Agora, o texto bíblico traz para nós um outro exemplo daquilo que não é fé. O texto bíblico, os irmãos conhecem. Moisés, ele envia 12 espias para espiarem a terra de Canaã, para fazer um reconhecimento da terra de Canaã. O texto bíblico diz que eles passaram 40 dias espiando a terra de Canaã. E quando eles voltam, após 40 dias, eles narram aquilo que eles viram em Canaã, aquilo que eles presenciaram em Canaã. Eles narram a realidade da terra para Moisés. Veja comigo a realidade da terra de Canaã que os 12 espias viram. Verso 27 do capítulo 13. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amoreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Vamos parar aí. Eles trazem uma descrição que se tornou uma descrição clássica da terra de Canaã. Deus falou para eles que aquela terra mana leite e mel. Quando ele diz mana leite e mel, é uma descrição farta, meus irmãos, da abundância da fauna, da flora, de como aquela terra era maravilhosa. Mas eles também viram de que as cidades ali eram cidades fortificadas, que os habitantes de Canaã eram numerosos, e ainda os habitantes de Canaã eram mais fortes do que eles.
Veja o versículo 31 aí do capítulo 13. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. É realidade. Eles estão certos. O povo de Canaã, as cidades de Canaã, de fato eram fortificadas. E o povo de Canaã, as cidades que tinham lá, com certeza, eram mais fortes do que o povo de Israel. E aqui nós aprendemos o que não é fé. Meus irmãos, fé não é negar a realidade. Negar a realidade de que existe uma situação não é fé. Veja o versículo 14:8. Capítulo 14:8. E o Senhor, essas são palavras de Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra. Quando ele diz nesta terra, ele está dizendo nesta terra aonde as cidades são fortificadas. Nesta terra aonde os habitantes são numerosos do que nós. Nesta terra aonde os habitantes, além de ser mais numerosos do que nós, eles são mais fortes do que nós. Nem os 10 e nem Calebe e Josué está negando a realidade da terra de Canaã. E o que não é fé? Uma outra definição do que não é fé. Quando não encaramos a realidade e dizemos que Deus vai resolver tudo por nós, isso não é fé. É pensamento positivista. Quando nós negamos a realidade e dizemos, Deus vai resolver tudo para nós. Isso não é fé. Isso é pensamento positivista. Perfeito? Fazer de conta de que você não está dentro de uma situação ou de um problema que você precisa resolver e você dizer, eu tenho fé que tudo vai se resolver. Você talvez esteja negando uma realidade essa que você precisa enfrentar. Realidade esta que você talvez precisa resolver. Olha o que Jesus disse em Mateus 21:21. Depois nós vamos voltar para... E muitas vezes nós somos pegos em uma fé passiva, ao invés de termos uma fé ativa. E nós falamos isso. Mateus 21:21, veja o que a palavra de Deus diz. Quantos acharam? O próprio Jesus Cristo vai dizer. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. Jesus não está dizendo, se tiverdes fé, a montanha não vai existir. Ele não está dizendo, se nós tivermos fé, a montanha não vai estar lá. Pelo contrário, ele está dizendo, se vocês tiverem fé, a montanha que está lá, ela vai se levantar e se jogará no mar. Note que Cristo não está falando da realidade, não está negando a realidade da montanha. Ela está lá. E muitas vezes na nossa vida nós temos uma grande montanha. E nós queremos fazer de conta de que ela não existe. Então, fé não é nos enganar e pensar que o problema não existe. Fazer de conta que ele não existe. Fé não é omitir a realidade. Realidade que você vai ter que encarar.
realidade que você vai ter que resolver, realidade que você vai ter que passar por ela. Eu tenho fé que tudo vai se resolver. Eu tenho fé que tudo vai se resolver na minha família. Mas a realidade é que vai precisar de uma conversa. Vai precisar de perdão para que as coisas sejam resolvidas. Vai precisar de humildade. Eu tenho fé que eu e a Luciana, Deus o livre isso, né? Temos alguns problemas, eu tenho fé que nós vamos se resolver. Não, há uma realidade. E essa questão vai se resolver quando eu me humilhar, quando eu reconhecer o meu erro e também pedir perdão. Eu tenho fé que um dia eu vou me firmar em Jesus. Talvez alguém está pensando, pastor, agora eu estou meio relaxadinho um pouco, mas eu tenho fé que um dia eu vou para a casa de Deus, eu vou servir a Ele, eu vou me firmar. Qual é a realidade disso? A realidade é que para essa pessoa se firmar, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ela vai ter que abrir mão. É a mesma coisa dizer, eu tenho fé que fulano vai receber Jesus. Qual a realidade? A primeira realidade é que ele não é crente, mas a segunda realidade é que para ele receber Jesus, ele precisa ouvir de Jesus. E talvez Jesus quer te usar para isso. Talvez não, com certeza Jesus quer te usar para isso. Então fé não é negar a realidade. A realidade existe. A realidade está ali. E quando nós negamos a realidade, não é fé. É pensamento positivo de que tudo vai se resolver. E muitas vezes você está esperando algo se resolver na sua vida e você está dizendo, eu tenho fé que vai resolver. Opa! Você tem encarado a realidade? Você tem encarado o fato de que para que seja resolvido você vai ter que tomar algumas atitudes? Vamos para o exemplo do que é fé. Amém? Então vimos 3 exemplos do que não é fé. É quando desconhecemos o perigo e assim Deus protege, não é fé, é graça. É quando pedimos que Deus sustente a nossa irresponsabilidade, não é fé, é tentar a Deus. É quando não encaramos a realidade, dizemos que tudo vai se resolver. Não é fé, é um pensamento positivo que você está tendo aí e não quer enfrentar a realidade das circunstâncias. Estamos juntos? Amém? Vamos ver o que é fé, então, meus irmãos. Olhando para o texto, volta para lá, Números 14. Olhando para o texto novamente, note que os espias, os 12, eles começaram com um relatório muito bem. Eles começaram bem, todos começaram bem. Nenhum deles negaram a realidade de que não seria fácil. O próprio Deus falou para Moisés, Moisés, aquela terra tem outros habitantes lá, Moisés. Vocês não vão chegar lá, não, vocês vão ter que guerrear. E quem teve que fazer isso foi quem? Josué. Vocês vão ter que lutar para conquistar aquela terra. E o fato é, meus irmãos, que 10 daqueles espias, eles estavam convencidos de que a terra de Canaã não era para eles. Eles estavam convencidos de que quando eles viram a realidade, eles falaram, essa terra não é para nós. Nós não temos condições de entrar nessa terra. E qual é a razão que eles pensaram assim? A razão que eles pensaram assim é porque eles olharam apenas para a realidade. Agora vem uma definição de fé. Fé, meus irmãos, sim, é considerar a realidade, mas fé, ela vai além da realidade. Louvado seja Deus. Ela vai além da realidade. E uma definição de fé é você saber que existe uma montanha, mas crê que Deus tem poder para removê-la para onde Ele quiser. Isso é fé. Eu sei que eu tenho um problema muito difícil. Essa é a minha realidade.
Essa é a minha realidade. Mas eu tenho fé que essa montanha não é nada para o Deus que eu sirvo. Eu vou além da realidade. Eu estou vendo além das montanhas. Veja 14, verso 9, Números 14, verso 9, vejo que Josué e Caleb vai dizer: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não os temais o povo dessa terra, portanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. Olha a fé mais uma vez aqui: o Senhor é conosco, não os temais. Sabe o que Josué e Caleb está dizendo? Vamos avançar, vamos para cima deles, olhando além da realidade. Eles não estão olhando, eles sabem que tem uma realidade, mas eles estão olhando além da realidade. Josué e Caleb está dizendo: vamos avançar, Moisés, vamos para cima deles, não confiado na nossa força, mas confiado na força do Senhor. Isso é fé, é onde a realidade não é o fim. Fé é onde a realidade é o meio para Deus se manifestar em nossa vida. Amém? Fé, a realidade não é o fim. Fé, a realidade é o meio aonde Deus vai manifestar o seu poder, aonde Ele vai se fazer presente, aonde Ele vai agir. Isso é fé. A realidade está ali. Josué e Caleb está dizendo: mas eu tenho fé que o Senhor vai na nossa frente. A realidade está ali, mas eu tenho fé de que o Senhor nos fortalecerá. A realidade está ali, mas eu tenho fé de que o Senhor vai me dar sabedoria. A realidade está ali, mas eu tenho fé de que o Senhor vai nos entregá-los nas nossas mãos. Nós descobrimos algo extraordinário sobre fé. Fé, ele se manifesta em atos. Fé não é algo passivo, fé é algo ativo, meus irmãos. Por isso que Tiago vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A realidade está ali, mas eu vou avançar, eu vou para cima, eu vou conquistar. E eu quero dizer que nós vivemos numa realidade dessa cidade, na cidade de Borba da Mata. E talvez durante muito tempo nós estamos olhando a realidade, estamos parados. Mas fé é olhar a realidade e ir para cima, porque a realidade é o meio pela qual o Senhor vai manifestar o seu poder, salvando, transformando, realizando milagres, trazendo reconciliação. Isso é fé. Interessante, irmãos, notar quem eram esses 10 que olharam apenas para a realidade. Todos os 12, na verdade, eles eram líderes, olha só. Eles eram cabeça das tribos, das 12 tribos de Israel. Eram príncipes. Essa era uma qualidade dos 12, mas tem outras qualidades. Eles eram obedientes. Porque Moisés disse: olha, quando vocês forem, vocês vão pelo lado sul, para entrar em Canaã. E eles fizeram exatamente isso. Eles obedeceram a ordem de Moisés. Além disso, eles eram corajosos, porque eles colocaram as suas vidas em risco. Lá na frente nós vamos descobrir que a cidade de Jericó já sabia dos feitos do Senhor no Mar Vermelho. Porque Raabe vai dizer, lembra? Raabe vai dizer: olha, nós já sabemos o Deus que vocês servem, já chegou até aqui. Esses espias, ao ficar lá, eles estavam correndo risco de vida. Não só corajosos, mas eles foram esforçados. Por quê? Eles trouxeram um cacho de uva, meus irmãos. A Bíblia diz que esse cacho de uva, quantos homens? 2 homens, figos, romãs. E eles trouxeram. Eles eram corajosos, obedientes,
esforçados, perseverantes, porque a viagem durou 40 dias. Eles foram diligentes. Nós temos toda a classificação, a gente fala assim, poxa, é essas qualidades que eu preciso ter. E é exatamente, nós precisamos ser obedientes, corajosos, esforçados e perseverantes. Mas se faltar a fé, todas essas coisas não têm valor nenhum. Eles eram assim, mas faltou a fé. E quando faltou a fé, trouxe um rebuliço no povo de Israel. Então, muitas vezes, nós estamos como igreja sendo corajosos. Muitas vezes, como igreja, nós estamos sendo obedientes. Muitas vezes, como igreja, nós estamos nos esforçando. Nós estamos perseverando. Pode ser que está faltando a fé. Pode ser que está faltando a fé no nosso coração para ir além da realidade. Pode ser que está faltando a fé no problema da sua família. Você está sendo perseverante no seu lar, com seu filho, com a sua esposa, com seu vizinho ou com qualquer problema que você está enfrentando. E talvez você se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo que esse problema não resolve? Eu estou sendo obediente ao Senhor, eu estou sendo corajoso, eu estou me esforçando. Pare um pouco e pense, será que você está agindo de fato com fé? Porque nós vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há manifestação do poder e da glória de Deus na resolução de qualquer circunstância. É preciso ter fé. Amém, meus irmãos? Caminhando para o final, essa é a primeira resposta a respeito do que é fé. É você saber que existe uma montanha, mas crer que Deus tem poder para removê-la para onde Ele quiser. Amém? Agora, Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles vão além da realidade. Eles têm uma realidade que é a própria Canaã, mas de repente surge no meio deles uma outra realidade. Uma realidade não fácil para aqueles dois. E essa realidade está no capítulo 14, verso 10. Olha que realidade que eles vão enfrentar agora. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Meus irmãos, quando Josué e Calebe se levantou contra a opinião contrária da maioria, contra os 10 e contra toda a multidão, a palavra de Deus diz que a multidão, vamos apedrejar esses dois. Eles não sabem o que eles estão falando. Mas veja o que Josué e Calebe vai dizer no verso 30 do capítulo 13. Ele diz, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Meus amados irmãos, eles mantiveram, mesmo com risco de vida ali entre o povo, no acampamento, eles mantiveram a sua fé. E eles estão dizendo sim a algumas verdades. Ao dizer isso, ao tomar essa posição, eles estão falando sim. Eles estão falando sim, primeiramente, à promessa de Deus. Porque Deus havia prometido dar aquela terra a eles. Segundo, eles ao se portar desta forma, eles estão dizendo sim às palavras do Senhor. Eles estão dizendo sim, Deus é maior do que os gigantes de Canaã. Sim, o Senhor é o nosso Senhor. Sim, o Senhor tem uma saída para nós. Sim, o Senhor tem o melhor para nós. Sim, nós vamos segui-los. Sim, nós vamos obedecer o mandamento do Senhor. É isso que eles estão falando. Sim,
Meus irmãos, nós temos uma definição de fé aqui. Fé, meus irmãos, é dizer a Deus todo dia e de toda maneira: sim, meu Senhor. Isso é fé. É quando você está numa situação difícil e você não sabe o que fazer, mas você diz para Deus: sim. É quando você não entende uma circunstância. O irmão José Maria falou sobre algo na quarta-feira de não compreender as coisas, né? A fé é quando você não compreende, irmã Marília, mas você diz: sim, eu confio no meu Deus. É quando Ele manda você renunciar a algo, e você sabe que vai ser difícil você renunciar, mas você diz: sim, eu vou obedecer o meu Senhor. Fé é dizer Deus sim, todos os dias e em todas as circunstâncias da nossa vida. Se Deus tem dito algo para você fazer e você não tem feito, você tem que avaliar se de fato você tem fé. Se Deus está falando para você sair do mundo e se reconciliar com Deus, e você não tem feito isso, e você tem dito que tem fé, avalie a sua fé. Se Deus tem dito que você tem que perdoar, e você não tem perdoado, significa que você não está dizendo sim para Deus. E a fé é dizer para Deus todo dia e em toda circunstância: sim, Senhor, eu vou fazer. Vai ser difícil, mas eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor vai me dar graça. Até mesmo nas nossas perdas. Senhor, eu sei que eu vou perder. Eu vou perder. Mas eu prefiro perder para dizer sim para o Senhor. Eu sei que eles não vão me entender, mas eu tenho fé e eu vou dizer sim ao Senhor. Esses homens estavam quase para ser apedrejados, mas eles estão dizendo: sim, nós confiamos no Senhor. E ultimamente, último exemplo de fé, o que é fé, eu não posso deixar de falar sobre fé sem falar daquele que foi chamado o pai da fé. O pai da fé. Quem foi o pai da fé, meus irmãos? Abraão. Mas antes de falar de Abraão, eu vou contar uma história. Eu comecei com uma história, eu vou terminar com uma história. Talvez você conheça alguém. Conheça alguém que comprou um carro ou ganhou um carro. E é apaixonado por esse carro. É apaixonado por esse carro. Essa pessoa lava esse carro todos os dias. Ele encera esse carro todos os dias. É a paixão dele. Ele coloca o melhor som no carro. O carro vale 25 mil. Ele coloca um som de 20 mil. Porque ele quer enfeitar o carro. Ele quer andar com o carro. Ele ama o carro, não é, Vitor? É o meu carro. O óleo que ele coloca no motor pode rodar 5 mil. Mas quando completa 1000 quilômetros, ele fala: não, tenho que trocar o óleo. Ele ama o carro. Agora vamos imaginar que esse camarada, ele estaciona o seu carro. E de repente vem um caminhão desgovernado. E esse caminhão desgovernado pega desde a frente do carro, do farol do carro, e vem com seu para-choque comendo a lataria do carro. Passa na porta dianteira, Lucas, Vitor, o coração está doendo, né, Vitor? Passa na porta dianteira, passa na porta traseira e vai acabando com tudo. Aí esse jovem, ele chega e olha para o carro naquela situação. O carro que ele ama. Meus amados irmãos, qual seria a atitude de fé ali? Qual seria a atitude de fé desse rapaz que chega e vê aquilo que ele ama tudo destruído? Qual seria a sua atitude de fé? A sua atitude de fé seria
abrir mão. Ele vai ter que abrir mão. Abrir mão daquilo que ele ama, o que ele amava, que ele considerava importante para ele, que ele valorizou há tanto tempo. Ele tem que abrir mão. Isso nos leva a Abraão. Abraão, Deus mudou o nome dele para Abraão, era Abrão, Deus o chamou de Abraão. Abraão significa pai de multidões. E talvez Abraão se sentiu por um tempo, bastante tempo, bem desconfortável. Porque ele ia cumprimentar uma pessoa, a pessoa perguntava para ele, qual o seu nome? Ele diz, Abraão. Aí a pessoa, poxa vida, pai de muitas nações, quanto filho você tem? Nenhum. Nenhum filho. Aí a pessoa olha para ele, mas olha, você já está bem velhinho, hein? Para dizer que vai ser pai de muitas nações. Não é verdade? Olha a sua esposa também não está tão nova assim não. Abraão deveria ficar meio desconfortado. Deus mudou o meu nome, eu tenho que estar passando essa questão. Mas o fato é de que Deus dá o filho a ele. E chega um dia que Deus diz, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas, e oferece em holocausto. Meus amados irmãos, Deus, Ele entra com a espada no nosso coração e entrou no coração de Abraão. Primeiramente, Ele diz, o único filho, a quem tu amas, Abraão. Ele está falando de uma relação forte que Abraão criou com Isaque. Ele está dizendo, meus amados irmãos, de que Abraão se apegou de tal forma a Isaque. Eu creio que quando Isaque nasceu, Abraão pegou Isaque no colo e disse, Senhor, agora é a hora, agora eu sei, agora começou a promessa do Senhor. Eu creio que o Senhor vai fazer isso. Mas diante desse êxtase, diante desta alegria, Deus vem em Gênesis 22 e diz, Abraão, agora pega o seu filho, o seu único filho, e oferece em holocausto. E sabe o que significa holocausto? Holocausto significa queimar completamente. No holocausto não se sobra nada. Não se sobra pele, não se sobra gordura, não se sobra carne. Holocausto significa queimar completamente. Deus está falando para Abraão, Abraão, você vai ter que abrir mão do seu único filho. Nós temos uma definição de fé. Quando Deus pede a entrega de algo que nós amamos, fé é abrir mão e deixar Deus ser Deus. Isto é fé. E Abraão, Deus não falou a hora e quanto tempo eles iam chegar até a montanha de Moriá, as montanhas de Moriá. Mas no outro dia ele levanta de madrugada. Ele pega todos os materiais para o holocausto e ele caminha. E durante esta caminhada, Abraão está abrindo as suas mãos. Ele está abrindo mãos. A sua mão. De algo que ele ama. Meus queridos, eu quero encerrar dizendo. Tudo que nós amamos de forma indevida, mais do que a Deus. Fé é estar disposto a abrir mão. E oferecer aquilo que nós amamos mais do que a Deus. Em holocausto. Fé é uma entrega total. Pastor, talvez seja a sua vaidade. Fé
é entregar a vaidade, abrir mão dela. Jesus Cristo disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Fé é estar disposto a perder a sua vida, no sentido de eu não vou viver para mim mesmo, para os meus sonhos, para os meus desejos, para os meus planos. Eu vou viver para o Senhor. O que tem na sua vida que você ainda não abriu mão? Não abriu mão. E vai chegar momento na sua vida e na minha vida que nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, por amor a Jesus. E isso é fé. É quando você abre. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a verdadeira fé. Que essa fé esteja no nosso coração. Que nós possamos. Fé é você saber que existe uma montanha, mas crer que Deus tem poder para removê-la para onde Ele quiser. Fé é dizer a Deus todos os dias, de todas as maneiras: sim, Senhor, eu vou obedecer o Senhor. E fé é quando Deus pede a entrega de algo que amamos. Fé é abrir mão e deixar Deus ser Deus. Que Deus nos abençoe.